Olá! Agora veremos aquele que talvez seja o mais poderoso e versátil recurso do Excel, que é representado pelas tabelas dinâmicas. E aí, se eu falo em tabelas dinâmicas, eu poderia convertê-las em gráficos dinâmicos. Tabelas e gráficos dinâmicos são recursos polivalentes, muito ricos e que merecem aí ser aprendidos com muito cuidado. Então, o que representam aí essas tabelas dinâmicas? São possibilidades que o Excel nos dá de maneira muito rápida gerar estatísticas descritivas simples, quer dizer, é um grande mastigador de dados e a partir daí eu posso gerar as mais diversas estatísticas descritivas, sejam frequências, sejam medidas, quer dizer, o que eu desejar. E nesse caso, nós estamos essencialmente aplicando aí diretrizes da estatística, quer dizer que a partir de um conjunto de dados, eu poderia então ser capaz de extrair informações essas que possibilitassem tomar uma melhor decisão. E a tabela dinâmica é fundamentalmente importante para isso. Por quê? Porque por meio dela eu tenho a possibilidade de mastigar os dados e a partir daí eu teria a possibilidade de gerar medidas sintéticas lendo de forma automática bases de dados no Excel. Para isso, eu tenho que ter uma configuração pré-determinada de base. Quer dizer, que pré-configuração é essa? As minhas variáveis estarão armazenadas em colunas e as minhas observações farão referência às linhas. Então, se eu tenho essa configuração, eu terei, então, a possibilidade de trabalhar com tabelas dinâmicas. Então, imagine que eu tenha, nesse caso, uma base de dados com diferentes informações sobre filmes e eu tenha nessa base de dados variáveis do tipo o ano do filme, o título do filme, o diretor do filme, a produtora, o estado, a unidade federativa que essa produtora está instalada, quem distribuiu o filme, qual é o gênero, em quantas salas esse filme foi exibido, qual foi sua renda e qual foi seu público. Se eu tenho essa base de dados e se eu quero fazer uma leitura dinâmica, se eu quero mastigar de forma muito rápida as informações contidas nela, eu posso clicar em qualquer lugar da área da base de dados e uma vez que eu tenha clicado em qualquer lugar, aí eu posso ir no menu Inserir e lá no menu Inserir, aí eu terei a opção Tabela Dinâmica. Quando eu faço isso, o Excel vai fazer uma leitura da base, quer dizer, sendo uma região contígua, ele faz uma leitura automática. E no momento que ele faz essa leitura e eu clico em OK, ele colocará a opção de eu configurar o tipo de relatório que eu quero. Então, nesse caso, o Excel identificou as variáveis que existem nessa base de dados e ele aí abre para mim a opção de eu gerar o relatório que porventura eu desejo. Então, se eu quero, por exemplo, gerar uma tabela onde eu vou apresentar para cada ano a soma dos faturamentos, eu posso pegar a variável ano, colocar na linha. Então, quando eu coloco ano na linha, isso quer dizer que as linhas corresponderão aos anos. E se eu quero analisar a variável faturamento, eu localizaria aqui dentro, onde a variável faturamento está, renda ou faturamento, clicaria nela e traria para a área de valores. Ao trazer para a área de valores, aí eu tenho que configurar que é uma soma. Muitas vezes, quando eu faço esse transporte para a área de valores, ele abre a opção contagem. Se eu não desejar a opção contagem, eu clico nela 2 vezes e troco contagem, por exemplo, por soma, por média, quer dizer, para síntese informacional que eu desejar. Então, se eu vou fazer isso, aí, nesse caso, eu poderia começar a compor, então, tabelas desse tipo. Se eu clico em ano e trago para aqui, quer dizer, ele vai construir uma tabela para os diferentes anos. Se agora eu clico em ano e puxo para a área de valores, aí eu posso fazer uma contagem, quer dizer, calcular as frequências dos filmes aí para cada um dos anos. Bom, se eu vou então realizar isso, ora, cliquei em ano, trouxe
ele fez a soma. Se eu quero trocar soma por contagem, o que é que eu farei? Eu clico em soma 2 vezes, depois ele vai abrir a configuração de campo de valor, e nessa configuração de campo eu vou trocar soma por contagem, exatamente isso. Quando eu faço isso, aí eu vejo então que a tabela ela vai dar para cada um dos anos qual foi a contagem de filmes que existia em cada um dos anos. Bom, se vamos tentar entender isso no exemplo prático, aí nesse caso eu poderia ir para aquela base de clientes e nessa base de clientes aí eu teria a possibilidade de realizar algumas atividades com tabela dinâmica. Então como é que eu faria isso? Clicaria numa área da tabela. Ao clicar nessa área da tabela, eu poderia ir no menu Inserir, Tabela Dinâmica. Se a matriz de dados ela é contígua, ao clicar em Tabela Dinâmica, o Excel faz um reconhecimento automático. E aí eu dou OK. Então, ele vai abrir a opção de configuração de tabela dinâmica que eu quero. Então, se nesse caso eu quero gerar um relatório sintético por origem do cliente, posso colocar a origem na linha. Então, ao colocar a origem na linha, ele está estabelecendo que a tabela vai ter cada linha uma determinada unidade federativa, um determinado estado. Agora, se eu quero, então, contar quantos clientes de cada origem eu tenho, eu posso pegar também origem e clicar para a área de valores. Como origem tem a presença de variáveis alfanuméricas, aí ele entende que não poderia calcular uma soma, ele já propõe uma contagem. Então, essa base de dados tem 8 clientes, sendo que 4 vieram do Rio e 4 de São Paulo. Se eu quero desfazer, eu tiro, clico e volto para o lugar de origem. Se eu puxo renda, ele aí propõe somar as rendas, já que ele entendeu que renda é uma variável quantitativa. Se eu quero trocar soma por contagem, clico na caixa drop-down, configuração de campo de valor, e aí eu posso alterar a soma por contagem. E ele calcularia quantos teria, a resposta seria a mesma. Se agora, porventura, eu quero alterar contagem por média, posso clicar aqui, configuração de campo de valor e pedir a média. Feito isso, então, ele daria a média aí para cada um dos estados. Indo adiante, se eu desejo, então, agora estabelecer outro parâmetro, aí eu teria diferentes opções de configuração. Por quê? Porque aí eu posso construir exatamente o que eu quiser. Eu posso construir tabulações cruzando duas variáveis, tabulações cruzando duas variáveis com filtro. Então, se eu vou querer construir uma tabela cruzando as frequências de ano por estado dos filmes, colocaria ano na linha ou na coluna, colocaria outra informação como filme também na linha ou na coluna, e a partir daí eu teria diferentes possibilidades. Então, se aqui eu estou cruzando ano com origem, com estado, com unidade federativa, coloco ano na área de valores e peço contagem, então eu teria a possibilidade de construir uma tabela mostrando para cada um dos anos e para cada um dos estados ou unidades federativas qual é a frequência de casos que eu tenho. Então eu teria diferentes possibilidades. Se eu quero, por exemplo, filtrar de acordo com uma determinada característica, eu poderia pegar uma variável dessa e trazer para filtro. E aí eu também teria essa possibilidade de construir uma tabela ano por estado, mas de repente filtrado por um determinado gênero. Então eu posso pegar essa variável e trazer para filtro. Então se eu quero apenas o comentário, eu colocaria gênero em filtro e eu teria a possibilidade de selecionar e a partir daí ter uma tabela configurada como eu desejasse. Se a gente vai para o nosso exemplo prático, então eu volto lá para a tabela, aí eu posso mandar inserir uma tabela dinâmica, onde, por exemplo, eu poderia ter uma análise das idades, puxo idade para a área de valor,
Aí, nesse caso, eu não quero soma, eu vou pedir para alterar isso para média. E a partir daí eu posso querer comparar essa média de idade por origem e por gênero. Então, quando eu faço isso, ele está gerando uma tabela, quer dizer que está sintetizando as informações que eu quero. Mas se de repente eu quero filtrar para determinados comportamentos, ou se eu quero selecionar apenas alguns elementos dessa tabela, eu posso ativar a opção de filtro. Então, quando eu ativo a opção de filtro, eu posso colocar nomes em filtro, e ao colocar nomes em filtros, eu posso selecionar apenas uma parte dos clientes aí que eu desejo ter as informações sintetizadas. E aí ela faz isso. E qual é a outra grande vantagem desse recurso? A maleabilidade. Então, se eu não quero uma tabela desse tipo, mas se eu quero para cada origem que ele represente os diferentes gêneros, eu posso manobrar a tabela do jeito que eu quiser. Então, ele é maleável e pode alterar da forma que você quiser a configuração da tabela, quer dizer, deixando aí ela da forma que você julgar mais apropriada. Então, é um recurso extremamente rico e que muito facilita o tratamento aí de informações quantitativas no Excel. E qual é a outra grande vantagem? Ora, sabendo que esse recurso é um grande mastigador de dados, aí eu tenho a possibilidade de usá-lo de diferentes formas. Daí eu brinco dizendo, se um dia você quiser aprender a usar Excel, aprenda tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica, tabela dinâmica e mais tabela dinâmica. Porque, com toda certeza, é um recurso extremamente poderoso e que economiza muitas horas de análise no Excel. E, além disso, se você associa tabela dinâmica com outros recursos do Excel, como funções de pesquisa e referência como o PROC-V, que permite agregar variáveis de outros lugares no Excel, como funções para desmembramento de datas ou funções matemáticas, aí eu tenho a possibilidade de fato, fazer uma construção muito rica, já que eu posso centrar as análises em tabela dinâmica, agregando variáveis criadas a partir de outras inserções na planilha. Indo adiante, no momento que eu posso ter a possibilidade de construir uma tabela dinâmica, essa tabela dinâmica também me dá a opção de construir um gráfico dinâmico, uma representação visual, que eu poderia, então, ajustar de diferentes formas. E aí, o que é esse gráfico dinâmico? Ora, é uma opção de exibir as informações não apenas em forma de tabela dinâmica, mas em forma de gráfico dinâmico. E aí, se eu quiser, no momento que eu ativo uma tabela dinâmica, eu tenho a opção de convertê-la num gráfico dinâmico, ou no próprio recurso de inserir, eu já poderia ir direto para os gráficos dinâmicos. Então, quando eu ativo o recurso gráfico dinâmico, ele gera diferentes possibilidades de representações gráficas da tabela, mas dinâmico. O que quer dizer dinâmico? No momento que ele gera o gráfico, aí eu tenho a possibilidade de, no próprio gráfico, fazer ajustes dinâmicos, ajustes automáticos. Então, eu poderia ter a opção de alterar contagem por soma, de alterar ano por anos específicos, quer dizer, diferentes configurações estariam aí disponíveis. Se nós vamos para o nosso exemplo, como é que eu poderia então rodar um gráfico dinâmico? Na nossa tabela de dados, no momento que eu mando inserir a opção tabela dinâmica, eu também teria a possibilidade de, com ela, ativar a opção de gráfico dinâmico. Então, nesse gráfico dinâmico, eu poderia construir o que eu desejasse. Então, eu poderia, a partir da construção de uma tabela, quer dizer, se eu quero representar para diferentes origens as frequências, então a contagem de frequência, e se eu quero fazer isso para os diferentes gêneros, aí eu teria a possibilidade de gerar um gráfico dinâmico. Pode ser um gráfico de coluna agrupada. Então, quando eu faço isso, por que ele é dinâmico e o gráfico tradicional do Excel não? Por causa das opções que ele tem aqui, de você alterar. Então, de alterar
as diferentes configurações que eu tenho. Então, eu posso alterar a contagem, movendo isso daqui para a média, se porventura você desejar. Nesse caso, é uma variável alfanumérica, né? Ele não vai conseguir fazer isso, mas se fosse numérica ele faria. E as opções de, eventualmente, selecionar apenas parte dos dados. Então, só quero o Rio de Janeiro, ele refaz o gráfico sem grandes desafios. Se eu quero todos, ele refaz o gráfico, quer dizer, sem precisar ficar alterando a área original. Se eu só quero feminino, quer dizer, se eu quero todos, quer dizer, aí eu tenho diferentes configurações de opções para poder, então, trabalhar gráficos de forma muito simples no Excel. Entender tabelas e gráficos dinâmicos é, com toda certeza, talvez o mais poderoso aí recurso que o Excel nos ofereça. Bons estudos!